Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Na aula de hoje quero falar com vocês a respeito de equações com frações, tá bom? Pode ser que na resolução dos exercícios aí apareçam equações desse tipo aqui, para vocês resolverem, né? Que possuem uma fraçãozinha, tá bom? Só que é bem simples de resolver, tá bom? Para quem já conhece aí aquele método do mínimo múltiplo comum, né? E que também trabalhe bem aí com os múltiplos e os divisores, com certeza vai se dar bem aí nessa nova fase aí, utilizando as equações, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui então uma equação do primeiro grau, né, com uma fração. E o que que nós vamos fazer? Ó? Primeira coisa, nós vamos colocar todos os denominadores, tá bom? Aqueles que não tem nada, ó, né, nós vamos colocar o número 1, tá bom? E agora nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Dos denominadores, de todos os denominadores. Como aqui nós só temos o 3 e o 1, né? Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 1, né? Fazendo esse cálculo lá, bem rapidinho, deu 3, tá bom? Então, nós vamos substituir todos os denominadores por 3, tá? Ó, troquei esses aqui, ó, tá? Troquei aqui, ó, coloquei 3 já. E daí, olha só, gente, nós vamos reescrever essas frações aqui, ó, de maneira que ela seja equivalente às frações anteriores. Como assim, professor? Ó, como aqui eu tive que multiplicar por 3 para ele virar 1, para ele virar 3, né? Ó, ele era 1, né? Para virar 3 tive que multiplicar por 3, não foi? Então, como eu multipliquei por 3 aqui no denominador, eu multiplico por 3 também no numerador, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 1, 3 também. Então, trocou aqui, tá bom? Mesma coisa no de cá, ó. Era 1, não era? Então, multipliquei por 3, virou 3. O 2x vezes 3, né, se fizer aí vezes 3, vai dar 6x, tá bom? Ó, aqui, ó, o 1, né, virou 3, então 6 vezes 3 também vai dar 18. Tranquilo? Próximo passo, ó, agora que nós já igualamos os denominadores, né, já temos denominadores comuns, agora eu posso simplesmente cortar os denominadores, tá? Como que eu faria isso? Se eu multiplicar os dois lados pelo mesmo número, né, automaticamente eu consigo fazer esse corte aí. Mas se você quiser fazer de uma maneira mais prática, é só não escrever daí na próxima linha já não escreve daí os denominadores. Tranquilo? Daí nós obtemos a seguinte fração, ó. E daí agora ficou bem mais fácil de você resolver. Tranquilo? Daí resolve normalzinho, né? Passando para o outro lado, fazendo operação inversa, ó. Faz operação inversa. Vou passar também, ó, o 6x para o outro lado, fazendo a operação inversa, era mais, né? Passou menos, tá vendo? Aqui já era menos, passou para o outro lado fazendo mais, tranquilo? Daí então, resolvemos essa equação aqui, resposta final, menos 21 quintos. Beleza, né? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, os denominadores já são diferentes de 1, né? Não são apenas um denominador e o 1 daí nos outros. Agora nós temos o 5 e temos o 4 como denominador, tá? Então, o primeiro passo vai ser tirar o mínimo múltiplo comum de 5, 4, e aqui, como não tenho nada, 1 também, tá bom? O mínimo múltiplo comum desses três aqui é o 20, tá? Se você não lembra o que é mínimo múltiplo comum, vou ter que pedir para você voltar algumas aulas lá, tá? De maneira prática, falando aqui, o 20 é o primeiro número que aparece na tabuada dos 3, tá bom? Você faz lá, ó, 5 vezes 4, deu 20, não é? E se você for fazer na tabuada do 4, vai chegar uma hora que você vai fazer 4 vezes 5, que dá 20 também. Ou na tabuada do 1 aqui, ó, se você for fazer na tabuada do 1, vai ter 1 vezes 20. 1 vezes 20, que é 20, tranquilo? O 20 está na tabuada desses três números e é o primeiro número que aparece, por isso que ele é o mínimo múltiplo comum. Beleza? Vamos lá. Agora que nós determinamos o mínimo múltiplo comum, faz o seguinte, ó, troca todos os denominadores e daí, de maneira bem prática aqui, eu vou falar o seguinte, ó, nós vamos dividir pelo número que está embaixo e multiplicar pelo número que está em cima. Então faz aí, ó, 20 dividido por 5 dá 4, não é? 4 vezes 2 deu 8. O 8 veio para cá. Beleza? Ó, 20 dividido por 4
dá 5, não é? E 5 vezes todo mundo, ó, coloquei o 5 em evidência e depois você vai fazer a distributiva aqui, tá bom? Próximo, 20 dividido por 1 dá 20, certo? 20 vezes 3 deu 60. E daí, como nós já estamos com os 3 denominadores iguais, já pode cortar, né? Cortou os 3 denominadores aqui e resolve a equaçãozinha como se não tivesse fração. Beleza? Resolve normal aí. Passa para o outro lado, fazendo operação inversa e vai fazendo, tá? Aí, eu quero falar com vocês a respeito de duas situações problema, tá? Utilizando aí as equações do primeiro grau, tá bom? A primeira situação é o seguinte, ó. Para uma sessão de cinema, foi vendido um total de 85 ingressos, sendo alguns do tipo entrada inteira e outros de meia entrada. Foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. Então, você sabe quantos que foram vendidos em qualquer uma das modalidades, entrada inteira ou meia entrada? Ainda não, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Como foram vendidos 17 a mais do tipo entrada inteira, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar a meia entrada de X, certo? Ó, podemos X a quantidade de ingressos vendidos no tipo meia entrada, tá bom? Então, ó, não sabemos quantos ingressos foram vendidos na meia entrada, então chamamos de X, tá aqui, ó, tá vendo? E daí, nós vamos chamar aqui a entrada inteira, né? Como ela vendeu 17 ingressos a mais, nós vamos escrever aqui, ó, que ela vai ser o X mais 17, porque o X é meia entrada, não é? Então, X mais 17 vai ser a entrada inteira. Beleza? Sendo que nós tivemos 85 ingressos no total, então essa soma aqui, ó, da meia entrada com a entrada inteira tem que dar 85. Daí, tá vendo que nós montamos aqui uma equação do primeiro grau, certo? Que tem o x como incógnita. Então, agora é só resolver, tá bom? Ó, tira o parênteses, como aqui é um mais, né? Não vai alterar se o parênteses estiver aí ou não. Então, tira o parênteses, faz x mais x, deu 2x. O 17 passou para o outro lado fazendo a operação inversa, né? Virou menos 17 do outro lado da igualdade. Daí nós temos 2x igual a 68 e 68, ó, o 2 passou fazendo a operação inversa, dividindo, né? 68 dividido por 2, 34. Beleza? Perceberam como que nós utilizamos aí uma equação do primeiro grau para resolver esse probleminha aqui? Sim? Então tá bom, vamos lá. Situação 2. Na situação 2, nós temos um retângulo que possui o comprimento medindo 2 metros a mais. Em determinado retângulo, possui o comprimento medindo 2 metros a mais que a largura. Então aqui, ó, o comprimento ele tem 2 metros a mais do que a largura. Então chamou a largura de x, né? E nós sabemos que o comprimento será o x mais 2, certo? 2 medidas a mais do que a largura. Sendo x a medida da largura, peraí, aqui, ó. Se o perímetro desse retângulo é 84 metros, ou seja, ó, a soma dos 4 lados, tá? É 84, quanto mede o comprimento e a largura dessa figura? Então, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos simular aqui a continha de um perímetro, tá? Como que é a continha do perímetro? Você vai somar os 4 lados, né? Você faria assim, ó, x mais esse lado aqui, que é x mais 2, mais esse outro lado aqui, que é x, né? Então, mais x, mais esse outro lado aqui em cima, esse outro lado aqui em cima, que é x mais 2. E esse perímetro aí tem que dar 84, tá? É a mesma continha que nós já temos aqui. Beleza? Daí, olha só, gente. Agora é só resolver a equação do primeiro grau que nós temos aqui, ó. Conta os x, 1, 2, 3, 4, então vai dar 4x. E aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, eu já vou passar para o outro lado, tá? Ó, isso aqui deu 4, vou passar para o outro lado subtraindo, tá bom? Igual a 84 menos 4. 4x é igual a 80, tá bom? 4 passa dividindo, fazendo a operação inversa, né? Então vai ficar 80 dividido por 4, que é igual a 20. Beleza? Então utilizamos aí mais uma vez a equação do primeiro grau para resolver um probleminha. Tranquilo?
Por hoje seria isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo aí e até logo.